Senhor nosso Deus, nós queremos rogar por teu servo a tua bênção, o teu encaminhamento, que o Senhor dirija e guarde teu filho em tudo. Encargo o teu espírito e que os irmãos também possam ser perceptível a voz do teu espírito. Amém. Glória. Deus vos abençoe, irmão. Amém. Os irmãos me permitem sentar aqui para estar um pouco mais em família. Podemos ajudar a vida. Vou pegar uma cadeirinha para falar. Já nos vemos melhor, verdade? Preciso justamente para. Não precisa, irmão. Você me escuta bem lá no fundo, com este nível de voz? Se os irmãos acharem que está muito baixo, a gente coloca o microfone. Tá? Amém. Irmão, nos alegramos pela graça de Deus poder chegar aqui e nossa parte pela primeira vez. Como a irmã estava falando, realmente eu sei o que tem a agenda de cada um de nós nas suas mãos. Nos alegramos que Ele tenha incluído esse contato de comunhão e que é para Cristo, para a glória dele. Rogo que me acompanhem numa oração simples ao Senhor. Agradecemos que Ele está conosco. Ele prometeu estar onde estamos 2 ou 3, já temos mais que 4. Querido Pai, no precioso nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, te agradecemos que tenhas preparado para nós esta oportunidade na Tua presença. Tua palavra nos disse, Senhor, que em vão trabalham os edificadores e o próprio Senhor não é aquele que edifica a sua casa. Glória a Deus. Por isso nós, Senhor, não queremos esperar em nós mesmos, nem nos auto-enganar, nem enganar ninguém. Olhamos para Ti, pedimos a Ti, que o Senhor faça a sua preciosa obra, que só o próprio Senhor pode fazer. Entregamos a Ti toda a nossa condição humana, o que conhecemos, o que desconhecemos, tudo deixamos nas Tuas mãos. Pedimos a Tua graça e a obra do Senhor seja com cada um de nós, para a glória do Senhor mesmo. Conceda-nos estar guardados em Ti, Senhor. Também a palavra do Senhor disse que se o Senhor mesmo não guarda a cidade, em vão ela a guarda. Por isso encomendamos a Ti a guarda de nossas vidas, a guarda da Tua amada igreja, porque o Senhor morreu. Concede-nos, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito, o fortalecimento de nosso homem interior, a luz de entendimento, graças ao Teu Santo Espírito. Fala-nos, Senhor, com Tua palavra e que ela possa saltar da Bíblia e chegar em nossos corações e ficar lá para sempre nos conduzindo. Tu, Senhor, com a Tua palavra e Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Gostaria de começar lendo uns versos simples, mas importantes, que estão aqui
no início quase da Epístola aos Hebreus. Não no próprio início, mas chegando no capítulo 6, desde os últimos versos do capítulo 5. Vou ler desde o verso 11, eu estou lendo da versão de Reina e Valera em castelhano, mas vou ler devagar e vou passar para o brasileiro, ou pelo menos para o portunhol. Vocês vão entender. E vocês, se tem várias versões, podem ir comparando. Eu vou ler devagar, para que vocês possam ir comparando as traduções. Desde capítulo 5, desde o verso 11. Vou lendo devagar, depois vamos quizás sublinhar algumas palavras que nos ajudem. Aquelas que o próprio Espírito cargue para cada um de nós. Mas é possível que enquanto nós estamos lendo e você vai comparando, o próprio Espírito para você mesmo vai sublinhar algumas coisas. Porque Ele que está... temos invocado o seu nome, amém? E Ele mora em nós e se move em nossos espíritos. Então, tinha falado do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a última frase do verso 10, e disse acerca disto, ou seja, o que ele vinha falando acá, tremendo. Temos muito que dizer, e difícil de explicar, porquanto vós tens feito tardos para ouvir, disse aqui o Espírito Santo pelo autor aos irmãos a quem dirige a carta. Porque tendo que ser já mestres depois de tanto tempo, tendes necessidade de que se vos volte a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E tem chegado a ser tais que tendes necessidade de leite e não de alimento sólido. Aqui já vamos vendo como o Espírito Santo nos vai falando de primeiros rudimentos, que se corresponde com leite. E também nos fala do que vem depois do leite, que é o alimento sólido. Então, o Senhor nos vai mostrando que existe um avanço no caminho do Senhor, que é Ele mesmo. O caminho é Ele mesmo. Ele é a alfa e Ele é o ômega. O primeiro e o último e todo o caminho. Amém? E então, disse, e todo aquele que participa do leite é inexperto na palavra de justiça, porque é menino. Então, quer dizer que na família de Deus existem meninos. Por exemplo, Pedro fala na carta dele de bebês recém-nascidos que precisam do leite espiritual não adulterado. Já João já passa de bebês para filhinhos, como aqui fala de meninos. Isso também é normal. Na igreja tem bebês recém-nascidos, tem meninos, tem filhinhos, tem jovens, tem pais que já têm filhos e tem anciãos também. Ou seja, que há um crescimento espiritual normal. Tudo isto é normal. Então, por isso fala, por uma parte, fala de rudimentos e de leite, e por outra parte, fala de alimento sólido e palavra de justiça. Palavra de justiça. Assim como se fala também do Evangelho da Graça e do Evangelho do Reino, que não é outro Evangelho. Há um só Evangelho, umas boas novas de Deus, que contém o aspecto da graça, um lado da moeda, e a mesma moeda tem o outro lado, o Evangelho do Reino.
Não há uma contradição. A graça de Deus não veio para nos libertar do reino, sino para poder produzir o reino de Deus através da graça. A graça de Deus produziu o reino. Então diz aqui. Mas o alimento sólido é para os que têm alcançado maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Portanto, isto diz aqui o Espírito Santo através do autor desta carta aos Hebreus, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição. Então, vemos que aqui ele fala de primeiros rudimentos, o ABC, e também fala da perfeição. Claro que não se pode deixar os rudimentos os que ainda têm que estar tomando leite. Se temos que tomar leite, não podemos dar carne, porque o menino pode ficar se atragantar, não sei qual é o verbo. Bom, esse é o verbo, não entendi bem, não entender. Amém. Então, tem esse assunto aí, verdade? Então, aqui diz que o alimento sólido é para os que têm alcançado madurez. Então, agora diz, portanto, esse portanto é a consequência de que existe um avanço até a maturidade, até a perfeição em Cristo, mas que tem que começar normalmente como bebês e com leite, ir avançando no alimento sólido, avançando nos próprios rudimentos, para passar para a perfeição em Cristo, como também Paulo fala para os Colossenses, que o Evangelho tem o objetivo de apresentar perfeito em Cristo a todo homem. Para todo homem se refere a todo ser humano, seja mulher, seja varão. E agora começa a desglosar alguns desses primeiros rudimentos. E disse, não lançando de novo, mas de novo, quando tem que começar, não pode passar por alto. Não podemos pretender ir à perfeição com coisas se não temos passado pelo fundamento, pelos rudimentos e leite. Mas agora vai nos dizer quais são esses rudimentos, esses primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. E diz, o fundamento, olha que nosso irmão aqui enfatizou, graças a Deus. Isso me confirmou que era esta palavra que tinha que compartilhar. A carga da irmã, que o Espírito colocou. O arrependimento, com isso, o primeiro fundamento da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus em verdade o permite. Então, aqui já falou de 6 coisas que foram identificadas pelo Espírito Santo como os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Por onde começou Cristo, assim também por aí ele mandou os apóstolos do Novo Testamento, da Bíblia, começar também por aí. E também a tipologia e tudo tem essa mesma ordem. E aqui aparecem estes 6, nesta ordem, rudimentos da doutrina de Cristo. O fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos,
ressurreição de mortos e juízo eterno. Esses 6 foram declarados aqui como os primeiros rudimentos, o leite. Vamos comprovar que isto é assim nas próprias primeiras pregações do Senhor Jesus. E vamos ler em Marcos e em Mateus, quando ele começou a pregar o Evangelho. Então vamos aí para esses 2 evangelhos. Vamos em Marcos e vamos também em Mateus. Capítulo 1 de Marcos, versos 14 e 15. Aqui nesta versão, a tradução, a Sociedade Bíblica colocou nesse pequeno parágrafo um título que não é parte do texto bíblico, mas que nos fala de que trata essa passagem. Aqui diz: Jesus principia seu ministério. Jesus começa seu ministério. Então diz assim, verso 14 e 15 do Evangelho de Marcos, que era o de Pedro. Marcos caminhou com Pedro e Pedro disse que ele ia a procurar que ele sempre lembrasse dessas coisas, tivesse em memória delas, e justamente Marcos, que andava com ele, escreveu as coisas fundamentais que pregava Pedro. Essa é uma notícia que se tem da igreja primitiva através dos escritos de Papias, de Hierápolis, um discípulo que fez para o Senhor Jesus o apóstolo João. E ele deixou nos escritos, onde consta que Marcos escreveu o Evangelho do que ouvia das pregações de Pedro. E logo João viu a Marcos e confirmou que tudo que tinha escrito Marcos era verdadeiro. Então aqui Marcos começa aqui, diz: depois que João, este é João Batista, não João Evangelista, o apóstolo, senão o precursor de Cristo, depois que João foi em prisão, Jesus veio a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Então já notemos que o assunto do Evangelho do Reino começou também a ser tratado por Jesus desde o início. Tem rudimentos, tem o Evangelho da Graça e tem também a palavra de justiça, mas Jesus não esqueceu o assunto do reino, sino que desde o princípio foi introduzindo aos pouquinhos. Mas logo dizendo, note como o Senhor começou a introduzir o Evangelho de Deus, do glorioso Evangelho de Deus bendito, diz Paulo também. O tempo tem se cumprido, o assunto do tempo e do reino. Jesus tratou desde o início e mandou seus discípulos fazer a mesma coisa. Deu instruções: vão e digam, o tempo tem se cumprido, o Evangelho e o reino está perto. E aí sim começa pelos rudimentos. O reino de Deus tem chegado perto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Se dá conta como o Espírito fez coincidir essas primeiras palavras de Cristo. Ele dizia muitas coisas, mas a essência do que começou a ensinar foi o arrependimento de obras mortas e a fé no Evangelho, a fé em Deus. A fé no Evangelho é crer a Deus nas boas novas que Ele nos dá acerca do seu Filho, como disse Romanos. O Evangelho acerca do seu Filho, o tema de Deus, por meio de quem conhecemos a Ele por seu Filho, por meio de quem somos salvos por seu Filho,
Por isso os próprios apóstolos falavam assim. E isso está escrito aqui nas cartas de Paulo e em Atos. Dizem, nós não nos pregamos a nós mesmos, senão a Jesus Cristo como o Senhor. E também como o Filho. Então, note que aqui o tema inicial de Jesus, os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, como diz em Hebreus, realmente vemos aqui. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Crede no Evangelho. Amém? Podemos comparar e complementar também com Mateus. Vamos lá, no início do Evangelho segundo Mateus, um dos 12 apóstolos. E vamos ler do capítulo 4, desde o verso 12. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou a Galileia e, deixando Nazaré, veio e habitou em Cafarnaum, cidade marítima, na região de Zabulão e de Neftali, para que se cumprisse o dito pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zabulão e terra de Neftali, caminho do mar, ao outro lado do Jordão, Galileia dos gentios. O povo assentado em trevas viu grande luz, e os assentados na região de sombra de morte, luz lhes resplandeceu. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Se dá conta de novo? Porque o reino, desde o princípio já falou do reino dos céus, tem chegado perto, o tempo se cumpriu, já está pronto. Tem muitas profecias acerca do reino, e Marta me mencionou o tempo do fim. Andando Jesus junto ao mar de Galileia, viu a 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde depois de mim, e vos farei pescadores de homens. E aí começou a fazer os primeiros discípulos. Agora, vamos para o Evangelho de Lucas. Mas vamos agora não no início, sino no final do Evangelho, onde agora ele dá instruções a seus discípulos. Então, chegamos aí no capítulo 24, que é no final do Evangelho segundo Lucas. Então, vou ler, porque sempre vamos pegar o contexto imediato para estar ambientados e nos trasladar para a época mesmo, né? Enquanto eles, os apóstolos, depois da morte de Cristo e quando começou a aparecer a eles, enquanto eles ainda falavam destas coisas, capítulo 24, verso 36. Desde 24 é a ressurreição, e já estão mencionando aparições da ressurreição. E já vimos que a ressurreição dos mortos é um dos primeiros rudimentos, e o juízo também. Então disse: enquanto eles ainda falavam destas coisas, dessas aparições de Jesus ressurreto, Jesus se colocou no meio deles e lhe disse: paz a vós. Então, espantados, atemorizados, pensavam que viam espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis turbados? E vêm aos vossos corações estes pensamentos. Olhai minhas mãos e os meus pés, que eu mesmo sou. Não era só um espírito,
Ele ressuscitou com seu próprio corpo. E ainda, propositadamente, se reservou a cicatriz para ser bem identificado. O Senhor sabia que Tomé ia dizer: se eu não vejo suas feridas e coloco minha mão no costado dele, meu dedo na chaga dele, eu não vou crer. Aí tive que aparecer Jesus e falar: Tomé, vem para cá, pega tua mão, coloca cá dentro, traz teu dedo, coloca aqui. Tomás ficou apavorado, se colocou de joelhos: Senhor meu, Deus meu. Confessou como Senhor e Deus. E Jesus falou: porque me viste, Tomás, Cristo. Mas bem-aventurados os que não viram, mas creram. E aqui ele aparece também aqui de novo e disse: olhai minhas mãos e meus pés, que eu mesmo sou. Palpade, vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como veis que eu tenho. E dizendo isto, ele mostrou as mãos e os pés. E como todavia eles de gozo não criam e estavam maravilhados, ele lhe disse: tendes aqui algo de comer? Tinha que mostrar a eles que ele se era um homem ressurreto e não somente um espírito. Então lhe deram parte de um peixe assado e um panal de mel. Olha os supermercados que usavam os apóstolos. Supermercado do mar de Galileia. Peixe. Supermercado do monte. Panal do favo de mel. E ele o tomou e comeu diante dele, para que se assegurassem que era. Palpai, veja, bem top. Por isso João dizia: o que vimos, o que ouvimos, o que palparam nossas mãos, vendo ele ressurreto. Então disse, e lhes disse: estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa era a divisão do Antigo Testamento, como Jesus ensinava, e também nesse tempo. Tinha 3 partes. A Torá, que os 5 livros da lei de Moisés, desde Gênesis até Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois os profetas, que era o que hoje são chamados de livros históricos e livros proféticos. Esses eram os profetas primeiros e postreiros, porque ainda os livros históricos, como Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis, foram escritos por profetas, pelo profeta Samuel, usando algo do próprio Josué, pelo profeta Natan e Gade, e outros que são citados eles mesmos nos livros dos reis. Uma série de profetas como Semaías, Aías, Silonita, Jeú e outros, Eliezer do Dava Bemaressa, que não são tão comuns, mas que foram os que escreveram a história, que depois, em base a eles, se conhece hoje como se fossem os livros históricos, mas no tempo de Cristo era chamado os profetas primeiros. Depois, a partir de Isaías até Malaquias, eram os profetas postreiros. Ou seja que, últimos, obrigado. Eu falo desses em castelhano, mas aqui meu companheiro me ajuda sempre. E tenha toda a liberdade civil, porque... E qualquer dos irmãos também, aqui eu aprendo português com vocês, um brasileiro. Então, os profetas, primeiros e últimos. E depois os chamados Ketuvim, assim, Torá, Neviim, Ketuvim, são as palavras no hebraico.
E juntas está Tanakh, Ta de Torá, Na de Neviim e Ka de Ketuvim, ou seja, os salmos e os livros junto com os salmos. Isso era o Antigo e é o Antigo Testamento segundo o lia Jesus. Então, o que disse Jesus? Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que é o primeiro rolo do Ketuvim. Então, note que fez Jesus para começar, mostrar do que dele dizia o Antigo Testamento, mostrar que já estava todo preparado, todas as profecias diziam a história dele antes que acontecesse, onde nasceria, de que tribo seria, que aconteceria na vida dele, na morte dele, na ressurreição dele, na ascensão dele, na intercessão dele, na volta dele. Tudo estava preparado. E ele começou a levar as pessoas às Escrituras e mostrar o que elas diziam de ele. Porque o Evangelho de Deus é acerca do Filho. E esse já estava sendo preparado no Antigo Testamento, a vinda dele, para que a gente pudesse identificar ele. E o Novo Testamento é, depois que já veio, vem a explicação acerca dele, da obra dele, e a salvação nossa nele. E começam as primeiras promessas do novo pacto, dentro das coisas fundamentais. Então, aí continua, e seguimos lendo, estamos no verso 45, Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Note que lindo. Por isso que os apóstolos escrevem dele é o que ele mesmo passou. O Espírito Santo, o próprio Jesus ressurreto, explicou as Escrituras aos apóstolos e agora enviou a eles e disse que a vocês recebe, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, meu Pai. Então disse aqui, e lhes disse, foi mostrado pelas Escrituras, desde Moisés até Malaquias, e até Crônicas, que era o último dos Ketuvim, naquele tempo, como estava organizado. E disse, assim está escrito, e assim foi necessário que o Cristo padecesse. Aí levou nossos pecados. E ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. Note por onde começa o Evangelho. Pela pessoa de Cristo, sua vida perfeita, para que sua morte fosse expiatória, e a ressurreição, para mostrar que não era qualquer louco. Era o Filho de Deus, que venceu a morte. E que começou com a doutrina de Cristo, mas o fundamento é Cristo, a sua pessoa divina e humana, a sua vida perfeita, sua morte expiatória, sua ressurreição total, corporal, não só em espírito, sua ascensão, sua intercessão, o envio do seu Espírito e a volta dele para nos conduzir a uma parte maior do reino. Agora o reino já foi introduzido espiritualmente, mas haverá uma manifestação gloriosa dele também. Então ele começa por aí e disse, e que se pregasse em seu nome o arrependimento. Começa por aí sempre. Porque que significa arrependimento? Arrependimento é uma palavra que vem do idioma grego, que é metanoia. Assim como existe uma palavra metamorfose, que é mudança de forma. Aqui é metanoia. Noia vem de nous, que é o entendimento nosso. Então quer dizer que o Senhor
quer que comecemos a ver as coisas à luz do Espírito de Deus, a interpretar nossa vida conforme o paradigma de Deus, e não conforme a nossa própria prudência e justiça própria, que assim continuamos cegos. Precisamos aprender a ver como Deus vê, porque o que sabes, o que é certo, é o próprio Deus, e que pode nos ajudar, como Jó, que falava se defendendo a si mesmo, sua justiça e seus amigos, tratando de defender a Deus, mas tampouco entendiam bem as coisas. E Deus ouvia os homens, como agora seguro o Senhor está ouvindo-nos aqui, falar dele. Mas ele estava calado, Deus mesmo. Até que em certo momento Deus decidiu falar também ele. E foi quando Deus começou a falar que Jó fechou a sua boca. Quando Deus começou a fazer certas perguntas que ele não pensava, e através dessas perguntas Deus começou a chamar a atenção dele acerca do próprio Deus. Aí houve uma mudança. Aí, como disse o próprio Jó, o sopro do Onipotente, o Espírito dele, lhe fez entender. E aí deixou de confiar em sua própria prudência, começou a confiar em Deus. E disse: ah, meu Deus, eu falava o que não entendia, coisa demasiado maravilhosa para mim que eu não compreendia. Me aborreço, me arrependo em pó e em cinza. Eu vou te perguntar e o Senhor vai me ensinar. E Deus falou para os amigos de Jó, que defendiam a Deus, aparentemente. Disse: vocês não falaram de mim o reto, como meu servo Jó. Vão para Jó e pidam a ele que ele ore por vocês, para que ele não tenha que vos tratar afrontosamente, vos corrigir. E Deus deu essa oportunidade aos amigos de ir a Jó e pedir a ele que orasse por eles, porque eles tinham falado muito dogmaticamente, acusando a Jó injustamente, apresentaram distorcidamente a Deus. Então, a luz de Deus é que nos deixa ver a verdade. E isso é o que significa arrependimento. Mudar nossa maneira de ver e ver as coisas agora porque Deus nos tocou. Deus, com seu Espírito, tocou nosso Espírito e nosso entendimento, e começamos a entender. E aí vemos por que Paulo começa o Evangelho de Deus acerca do Filho de Deus, a Epístola aos Romanos, como ele começa. No lugar do átrio, no templo, no tabernáculo, Deus tinha colocado 2 móveis no átrio para começar a entrar de fora ao Santíssimo, passando pelo átrio. No átrio estava a vácia, ou bacia, alguns dizem bacia, em espanhol é bacia, em português é vácia, o lavacro que se fazia com os espelhos de bronze das mulheres de Israel, e se fundiam, e naquele bronze brunido se lhe dava no fogo aquela forma de um lavacro com água, porque servia de espelho. E os sacerdotes primeiros se lavavam e se viam a si mesmos. E os que chegavam também naquele lavacro se reconheciam a si mesmos, conheciam seus pecados e eram conduzidos para o altar de bronze que estava ao lado, aí no átrio, para empezar. O lavacro, a bacia, tem a ver com o arrependimento, vendo-se a si mesmo e se reconhecendo segundo Deus, e vendo que precisava reconhecer seus pecados, porque essa é uma das primeiras obras do Espírito Santo, convencer o mundo de pecado
e de justiça e de juízo. A obra no átrio. Os primeiros rudimentos, o arrependimento, para conduzir a pessoa a colocar as suas mãos acima daquele cordeiro ou becerro que representa Cristo e compreender que os pecados dele estavam colocados naquele animalinho que era sacrificado naquele altar que representa a cruz, onde o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu por nós. A essência inicial do Evangelho, do arrependimento e fé em Deus. Crer em Deus, crer no Evangelho, o que o Senhor fez por nós. Sempre ele começa por aí. Então, aqui, ele disse que se pregasse em seu nome o arrependimento e o perdão de pecados em todas as nações, mas note, em nome do Senhor, que manda nos arrepender, manda a todos os homens em todo lugar que se arrependam, mas oferece o perdão de pecados por causa de que ele assumiu nossas culpas como se fossem dele. Nós quebramos os pratos, mas ele que pagou a vaquilha. Então, assim começou o Senhor a nos levar do mundo ao átrio e encontrar esses primeiros rudimentos representados naqueles móveis do tabernáculo que falam do arrependimento, que implica mudança de paradigma. Já não nos justificamos a nós mesmos, senão nos reconhecemos à luz de Deus, pecadores, e agora ele nos conduz ao altar de bronze, como a lei mostrava que somos pecadores e que temos que ser levados como por um aio mestre a Cristo. E essa parte da fé em Deus, crede no Evangelho acerca do seu Filho. E aí começavam aquelas primeiras coisas, que se pregasse em seu nome. Aí passamos ao segundo tratado que escreveu Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Aí passamos, que aqui colocaram João, mas poderíamos colocar Lucas e Atos juntos. Então, aí no livro de Atos, começa a primeira pregação no dia de Pentecostes pelo apóstolo Pedro, e fala de Jesus, e fala de sua vida e de sua morte, da sua ressurreição, ascensão, do envio do seu Santo Espírito. E aí, depois de falar estas coisas, então aparece no capítulo 2, no verso 36, aí termina aquela primeira pregação de São Pedro no dia de Pentecostes. E olha o que pregou Pedro: saiba, pois, verso 36 seguinte, Atos 2, saiba, pois, certissimamente toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus lhe tem feito Senhor e Cristo. Aí começa essa confissão, como Filho em outras partes, e como Cristo, o Messias prometido, e o Senhor. E Deus fez Senhor. E disse: ao ouvir isto, se compungiram de coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: varões e irmãos, que faremos? Ao princípio, nós sempre pensamos que somos nós os que temos que fazer. Mas o Evangelho de Deus, antes do que nós temos que fazer, nos mostra o que Deus fez por nós, primeiro. Esse é o fundamento, o que Ele é e o que Ele fez. Depois é que nessa base nós recebemos, Ele enche nossas mãos, nos coloca novidade de vida, nos encontrou mortos,
mas nos limpou e nos deu vida e nos deu o Espírito, e agora na base dessa nova criação nós colaboramos com Deus. Mas não é o velho que colabora, é aquele que vem da graça dele, que pode cooperar com ele. Então, aí começa duas coisas primeiras, porque eles perguntavam, como já tinham perguntado antes a Jesus também. Perguntaram a Jesus: que é necessário que nós façamos para pôr em prática as obras de Deus? O homem crê que pode, por sua própria força, servir para alguma coisa, sem a ajuda de Deus. E sempre que fale um mandamento novo e nós vamos fazer. Ai, o homem não sabe o que é. Qual é a situação caída do homem que, se não depende da graça de Deus, não confia nele, não invoca ele, vive por ele, pelo dom de Deus. Ele nos deu Filho, nos deu vida, nos deu o dom do Espírito. Então isso aqui também pergunta Jesus, que contestou: esta é a obra de Deus. A ver, o que temos que fazer? Que creai naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer em Jesus, crer nele, contar com ele, receber ele e depender dele, e estar pendente dele. Então isso que Jesus falou, era necessário pregar em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados, e vão receber o Espírito Santo. E Pedro, como Jesus falou, fez a mesma coisa. E quando perguntaram o que temos que fazer, o que faremos, Pedro respondeu o que o Senhor fez. E que temos que receber a Ele. Isso que temos que fazer. Então disse: o que faremos? 38. Pedro lhe disse, por onde começa Pedro agora no dia de Pentecostes? Arrependei-vos. Ou seja, comece a ver as coisas como Deus as vê. Deus disse que você está perdido e necessita ser perdoado, limpado e regenerado e ajudado. E logo disse: e bautize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Bem? E recebereis o presente. Um presente, o que Deus nos dá é presente. Amou o mundo de tal maneira que deu, não vendeu, não emprestou, não hipotecou, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, que tenha vida eterna. E a vida eterna também é um presente. Diz Paulo aos Romanos: a dádiva. Dádiva é um presente, um regalo, um dom. A dádiva de Deus é vida eterna. Esse é o mistério que Deus nos deu, vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que recebe o Filho, que tem o Filho, tem a vida. Tem a vida, porque é um presente. Ninguém merece, ninguém pode alcançar. Ainda o arrependimento vem por um dom de Deus. E também aos gentios concedeu Deus o arrependimento também. Aleluia. Aos gentios, sim, aos gentios. Essas girafas, esses preguiçosos, esses porcos que estavam naquele lençol, que viu Pedro: mata e come, Pedro. Não vou comer. Porque eu limpei. Você não vai chamar comum imundo. Deus limpou. Deus limpou. Ninguém pode se limpar sozinho. Mas Ele nos limpou. Estando mortos, Deus nos deu vida. Nos ressuscitou
nos ascendió con su Filho, nos sentou com Ele nos lugares celestiais, nos deu ao Filho, nos deu vida, nos deu o Espírito. Então aqui Pedro começa por essas duas primeiras promessas. O sangue de Cristo, por onde vem o perdão, e o Espírito de Cristo, por onde vem a vida. O sangue para limpar tudo que está ruim, e o Espírito para começar de novo na nova vida. E tanto sangue Ele deu totalmente, derramou por nós. E o Espírito também derramou como presente. É um dom. O Evangelho vem nos dizer o que Deus nos deu. Ele mesmo se deu a nós através do seu Filho. Quem recebe o Filho recebe o Pai. E recebe o perdão, e recebe a vida, e recebe o Espírito. Então o sangue vem nos limpa. No batismo somos sepultados. Se acabou o velho dino. Mas no batismo também Deus deu a seu Filho e a vida eterna, divina, com natureza divina, e o Espírito. Dice, eu vou pôr meu Espírito em vós, e eu vou fazer que vocês andem nos meus caminhos, nos meus estatutos, nos meus mandamentos, porque eu vou dar meu Espírito. Eu sei que vocês não podem sozinhos. Eu sei que vocês não sabem, mas saiba que nada podemos fazer sem Ele. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer, mas confiai em mim. Eu venci ao mundo. Então nós podemos invocar a Ele, Senhor. É como um ventilador. Como vai funcionar se você não conecta a Ele? Tem que colocar Ele na tomada, e aí recebe o que Ele não tem. Entra a energia que Ele não tem, e a energia faz funcionar o ventilador. A mesma coisa, nós no Espírito é como um ramo de uma árvore que está cortado da árvore, não recebe a saiva, a vida. Mas quando está aí, recebe das raízes a vida. E o Senhor disse, aquele que vem a mim, eu não vou lançar fora. Senão que ao contrário, do seu interior, ou seja, do seu espírito, vai brotar água viva. Ou seja, nós estamos cansados, não sabemos o que fazer, confundidos. O Senhor disse, está cansado, não sabe o que fazer? Venha a mim. Para isso estou aqui, eu não venho fazer minha vontade, meu Pai quer que eu receba tudo aquele que vem a mim. E é Ele que traz. Assim que Ele nos traz, este é meu filho, comei dele, bebei dele, respirai dele, do seu espírito. Ele diz, el que a mim vem, do seu interior jorrarão rios de água viva. Isso disse do Espírito, que receberiam os que crescem. Qual é a obra de Deus que temos que fazer? Esta é a obra. Crer naquele que Ele deu. E pergunta a Paulo, e vocês por que receberam o Espírito Santo? Por ter guardado sempre toda a lei, nunca fizeram nada mal? Não. Por ouvir a Deus com fé. Deus deu o Espírito. Seu sangue nos limpou, seu Espírito nos regenerou e Ele nos fortalece. E Ele nos dá nova vida, como a energia ao ventilador ou a qualquer aparelho. É o Espírito. Quando você entra na tomada, passa a energia. Assim você diz, Pai, em nome do Senhor Jesus, me fortalece, me perdoa, me ajuda. E você fica na tomada aí. Aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Ao contrário, do seu interior vai começar a fluir o Espírito. As promessas de Deus começam pelo perdão e pelo Espírito. O perdão pelo sangue, Deus apagou seus pecados. Disse Deus, eu vou me esquecer dos seus pecados. Nunca mais vou lembrar. E te vou dar, vou pôr
Esse é o compromisso de Deus. Ele disse, esse é o meu compromisso, eu vou esquecer seus pecados. Borrou tudo. E agora apagou tudo, obrigado. Apagou tudo. Agora disse, vou pôr meu Espírito em ti. Você tem que contar com o Espírito dele. Tem que crer, tem que confiar. Se você ouve a palavra que Ele que traz a nós, do céu, não nos prendemos dele, seguimos a Ele. Ele nos encontrou lá fora, nos introduziu ao átrio. O Espírito começou a trabalhar, nos fez dar conta que somos pecadores, que andamos longe de Deus, mas que Ele nos buscou. Tem um copinho d'água? Perdão. Se está aqui na minha narina, não. Estes óculos só para ler aqui. Obrigado. Perdão. Então, irmãos, aí começa o Senhor, não só nos visitar, sino a ficar dentro de nós, nos dar vida, nos dar seu Espírito. Então agora vou passar o último pedaço que vou ler hoje à noite, é só uma introdução, a introdução do átrio. Vamos a Atos. Vamos no capítulo 20 de Atos. Aqui Paulo se está agora despedindo. Vimos como começou Jesus, a tipologia no tabernáculo, como Jesus antes de ir deixou os discípulos. Agora vamos ver quando os discípulos também vão ir embora, que é o que eles estão lembrando. Então aqui aparece no capítulo 20, desde o verso 17, aparece o discurso de despedida, assim como em Lucas, a despedida de Jesus, mas deixou a eles com o Espírito. E logo vemos o discurso de inauguração dos apóstolos, com Pedro e Pentecostes. Agora vamos a ver o discurso de despedida de Paulo. E diz 20:17 de Atos: enviando, pois, de Mileto a Éfeso, fez chamar os presbíteros ou anciãos da igreja. Quando vieram a ele, lhes disse: vós sabeis como me tenho comportado entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provas que têm me vindo pelas aceitanças dos judeus. E como nada que fosse útil, tenho rehuído de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Note que era o que ele começou a ensinar publicamente pelas casas. Isto, dando testemunho aos judeus e aos gentios acerca de quê? Do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Continua na mesma linha. Agora, eis aqui ligado eu no Espírito, vou a Jerusalém, sem saber o que lá vai me acontecer, salvo que o Espírito Santo por todas as cidades me dá testemunho dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nenhuma coisa eu faço caso, nem estimo preciosa a minha vida para mim mesmo, que a nossa vida é para o Senhor. Contar que acabe minha carreira com gozo e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para que esse ministério? Para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E agora, isso aqui eu sei, que nenhum de todos vós, entre quem tenho passado, pregando o quê? O reino de Deus. Evangelho da graça, reino de Deus, arrependimento, fé. Vê como continua o Espírito
pela tipologia, depois por Jesus, depois por Pedro, depois por Paulo, e assim sigue até hoje. O mesmo Espírito, a mesma palavra, o mesmo Evangelho, o mesmo corpo até o último da terra. Mas aqui não termina no começo. Começamos por Hebreus, falamos dos primeiros rudimentos, mas também que temos que ir além. E aqui diz Paulo assim: tenho passado pregando o reino de Deus e ninguém vai ver meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Aqui ele está falando com a linguagem que Deus falou para Ezequiel acerca dos atalaias. Filho do homem, se eu coloco uma atalaia e o atalaia veio vir a espada e não avisa o povo vai morrer por seu pecado, mas o sangue desse povo eu vou demandar da mão do atalaia porque ele não falou. Mas se ele fala e o povo não coloca atenção, o povo vai morrer por seu pecado, mas o atalaia salvou sua vida. E por isso Paulo dizia assim: eu, disse, estou limpo do sangue de todos, porque não tenho reunido vos anunciar, e agora já foi além do rudimento. Não tenho reunido vos anunciar todo o conselho de Deus. Não só o rudimento, não só o Evangelho da graça, sino do reino. Não são os primeiros rudimentos, sino a palavra de justiça. Não só o leite, sino o alimento sólido. Não são os primeiros rudimentos, sino todo o conselho de Deus. E por isso Paulo visitava a igreja em Tessalônica e disse o seguinte, e aí terminei. Terminamos começando. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 9 e 10. Pelo qual, que ação de graças, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versos 9 e 10. Que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos gozamos a causa de vós, diante de nosso Deus, orando de dia e de noite com grande insistência, para que vejamos vosso rosto e completemos o que falte a vossa fé. Você vê? Aí primeiro o rudimento da fé e também a fé completa. E Paulo tinha a carga não só de evangelizar e dar leite, sino de completar o que falta a fé da igreja, para que seja uma igreja madura em todo o conselho de Deus. Então, amados, agradeço a vossa paciência. Vamos orar? Quer orar? Amém? Vamos, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, por Tua palavra, Senhor, tão poderosa, tão profunda, tão reveladora nessa noite, Pai. Isso mostra o Teu cuidado, Senhor, para cada um de nós. O desejo de Tu se revelar a nós, Senhor. Se vem através da Tua palavra, Senhor. E o nosso coração se constrange diante disso, Senhor. Porque somos tocados, Senhor. Porque a Tua palavra é viva, poderosa, ela é eficaz, Senhor, para transformar, Senhor, e nos tornarmos semelhantes a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração, e colocamos-nos diante de Ti. A Tua palavra diz que estávamos mortos ainda quando Tu nos deu a vida, Senhor. A palavra diz que Tu derramaste essa vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mas Tu, Senhor, nos alcançou. Amém. Oh, Pai, e Tu
tens revelado o teu amor a nós. A cada dia, Senhor. Temos experimentado as tuas profundezas. Glória a Deus. Nessa noite, o nosso coração se derrama. Obrigado, Jesus. Porque a tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Amém. E ela traz a revelação da tua pessoa, Senhor. Por isso que os nossos corações e mentes sejam tocadas. Nós não queremos apenas, Senhor, termos um conhecimento, mas a tua revelação. Aleluia. Nós queremos ser tocados por ti de forma mais profunda. Que realmente venhamos a ter essa mudança, não de coisas que achávamos que era errado, mas a verdadeira revelação tua, da tua pessoa. Que essa mudança comece, Senhor, a operar em nós nessa noite. E que tudo que tu tens desejado para nós, Senhor, seja nessa noite acessível, Senhor. Os nossos pecados possam realmente, Senhor, serem perdoados por ti, a fim de que possamos usufruir, Senhor, dessa presença maravilhosa que tu tens para nós. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por este alimento tão sólido, Senhor. Porque sabemos que precisamos, Senhor, crescermos na maturidade, até chegarmos, Senhor, à perfeição, à estatura do varão, Senhor. Por isso, aquela obra que tu iniciaste nas nossas vidas, tu estejas aperfeiçoando, Senhor, até o dia, Senhor, em que eu voltar. Usa, Senhor, irmãos, usa vasos, Senhor, que queiram, que desejam receber de ti para passar, Senhor. Por isso nós nos colocamos à tua disposição, para que nos tornamos esses vasos, Senhor, que tu possa usar, Senhor, para, Senhor, transmitir tua palavra tão maravilhosa, que chegue ao conhecimento, Senhor, com clareza, Pai, e que nossos corações possam se arrepender realmente e viver na plenitude de tudo aquilo que tu tens para nós nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Amém. Aleluia.